O Revista TST está de volta e vamos conferir as principais decisões das turmas do tribunal. Eu começo com o julgamento da quarta turma. Um empregado da Pirelli Pneus vai receber em dobro o pagamento das férias que haviam sido divididas em 3 períodos pela empresa. O empregado questionou o parcelamento, que ocorreu antes da reforma trabalhista, quando a CLT vedava o fracionamento das férias. Ao julgar o caso, o TRT no Rio Grande do Sul reconheceu que o parcelamento não estava de acordo com a legislação da época, mas condenou a empresa a pagar em dobro apenas a remuneração referente ao 3º período de descanso. Ao julgar o recurso do profissional ao TST, o relator, ministro Alexandre Ramos, entendeu que a decisão do regional violou os direitos do empregado. O ministro lembrou que, pela jurisprudência do TST, em caso de parcelamento irregular de férias, o pagamento em dobro se refere a todo o período de descanso. A decisão foi unânime. E a 7ª turma determinou que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais realize novo julgamento em processo que discute a legalidade dos descontos no salário de um mecânico. Para os ministros, o TRT foi omisso ao não examinar a conduta do empregado. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais havia mantido sentença que condenou a empresa Jpar Distribuidora de Veículos a indenizar por danos materiais um mecânico eletricista. A empregadora descontou R$ 2.500 do salário do empregado para pagar os consertos de um veículo da empresa que era dirigido por ele. A decisão do regional teve como base o artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho, que, em regra geral, veda descontos nos salários. Mas a empresa recorreu com base no parágrafo 1º, que estabelece que, em casos de dano causado pelo empregado, o desconto é permitido. A empresa sustentou haver provas no processo de que o prejuízo teria sido causado por conduta negligente do motorista, o que permitiria que os descontos fossem feitos. No exame do processo no TST, o relator na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, destacou que o TRT mineiro se absteve de analisar a existência de culpa do empregado nos incidentes causados por ele, o que poderia justificar a legalidade dos descontos. O ministro explicou que a legislação trabalhista contém ressalvas à regra geral de vedação de descontos no salário, entre elas os abatimentos relativos a dano causado por culpa do empregado, desde que essa possibilidade esteja prevista em contrato. De acordo com o relator, mesmo após os embargos de declaração, o TRT insistiu em afirmar que não houve dolo do empregado, o que constituiu vício de procedimento. Por unanimidade, a 7ª turma do TST anulou a decisão do regional e determinou o retorno dos autos para que o TRT profira uma nova decisão. A companhia aérea American Airlines vai ter que pagar R$ 1 milhão por dano moral coletivo por ter submetido empregados no Brasil ao detector de mentiras. A decisão é da 1ª turma. Os empregados da American Airlines no Brasil eram submetidos ao detector de mentiras no embarque e desembarque de cargas ou passageiros e também em áreas de segurança. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e Tocantins, considerou que a conduta da empresa violou os direitos fundamentais da dignidade da pessoa, da intimidade e, em especial, do livre acesso ao emprego e à subsistência digna. O TRT destacou ainda que, nos testes, eram feitas perguntas que invadiam a intimidade dos empregados e determinou o pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 1 milhão. A empresa aérea recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Sustentou que o transporte aéreo internacional exige métodos rigorosos para garantir a segurança dos passageiros e dos trabalhadores em aeroportos. No entanto, o relator do recurso da companhia na 1ª turma, ministro Hugo Scheuermann, destacou que, de acordo com a jurisprudência do TST, a utilização de detector viola a intimidade do empregado e não se justifica pela necessária segurança na aviação civil. Afirmou ainda que o TST entende que, no Brasil, o uso de detector de mentiras não é admitido nem mesmo na área penal.
Em relação ao valor da condenação, o relator ressaltou a capacidade econômica da empresa e manteve a quantia de R$ 1 milhão. E o Giro de Notícias segue agora para a segunda turma. A turma entendeu que sindicato tem de comprovar pobreza jurídica para conseguir o benefício da justiça gratuita. A decisão foi proferida em processo referente a pagamento de ticket alimentação ajuizado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. A assistência judiciária gratuita havia sido concedida pelo TRT no Espírito Santo. O entendimento foi de que a exigência da demonstração da impossibilidade de arcar com as custas e os encargos processuais não se aplica aos sindicatos. Mas no TST o entendimento foi outro. Para a relatora, ministra Adelaide Arantes, não basta a mera declaração de pobreza jurídica. É indispensável que a entidade demonstre a incapacidade de arcar com as custas da ação para ter direito ao benefício.